vai analisando, vai respondendo e a gente encaminha a resposta da doutora para cada um de vocês, tá bom? Ninguém fica sem resposta, né, doutora? Não, ninguém fica sem resposta. Eu fico muito feliz quando me procuram. Obrigada. Excelente. Vamos lá, doutora Fernanda. Quando me divorcio, posso manter o sobrenome do outro cônjuge? Pode, desde que ele autorize. Ah, ele Porque tem que autorizar? ele tem que pelo menos não falar que não quer. Porque tem casos de divórcio, de separação, que tem muita dor, né? E a pessoa não quer que continue com aquele nome. É o meu sobrenome, é o sobrenome da minha família, então eu não quero que a outra pessoa continue. E também tem aqueles casos dos famosos, Ah, de verdade. pessoas importantes, que tem um sobrenome que faz uma referência, que abre muitas portas. E aí, muitas vezes, quem está se separando, quem está se divorciando, quer manter o nome, o sobrenome daquela pessoa. E pode ser que o outro não queira justamente por isso. Porque é uma forma de validar algumas situações, concorda? Também é verdade, Né? tem Eu isso, né, sou doutora? É. a fulana de tal. Esse tal, às vezes, abre muita porta. E o outro, que é o dono do sobrenome, às vezes não quer. Então vai Entendi. depender muito da vontade do dono do sobrenome. É, tipo, temos que respeitar o direito, Claro, né, né? O de sobrenome cada de um. origem dele, da família dele, é o histórico dele. Então pode ser que ele não queira. Mas se ele permitir, com certeza. Perfeito. Doutora, tem uma outra questão aqui, ó. Meu filho completou 18 anos. Posso parar de pagar a pensão alimentícia automaticamente? De forma alguma. Todas as vezes que houver uma exoneração, uma vontade de exonerar pensão, você precisa pedir a autorização, requerer do juízo, tá? Então você vai entrar com essa exoneratória, explicando que a pessoa já está trabalhando, que ela já consegue suprir as necessidades, e aí, depois de uma decisão judicial, autorizando, você para de pagar a pensão. Antes disso, não faça, porque a pessoa que recebe pode buscar através do judiciário esse direito, continuar com esse direito. É, Então tem até que ser porque analisado. não cessa apenas esse direito, né, da pessoa, não cessa apenas por idade. Tem um conjunto de circunstâncias, né, Sim, a doutora? necessidade, né? E outra coisa, a menos que no momento da oferta de pensão, da decisão, estiver estipulado, já tem lá na sentença, que aos 18 anos Ah, tá. já cessa automaticamente. Raríssimas vezes isso acontece, porque a pensão alimentícia ela é muito variável, depende muito da necessidade, da possibilidade de quem está pagando. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, o que se pede é uma ação, entra-se com a ação de exoneração de pensão, para assim o juiz determinar que não precisa mais pagar a pensão. Tem outros casos, né, doutora? Claro, cada caso tem que ser analisado individualmente. A doutora responde aqui de uma forma mais genérica, porque por conta de estatística, né? A maioria É, dos casos se é, dá dessa forma e tal. isso. Mas tem casos até, doutor, e eu conheço, de pessoas que fizeram 18 anos e a própria pessoa chamar o pai e falar assim, pai, ó, tô formado, tenho um bom emprego, sei que o senhor precisa, né, refazer a sua vida, não precisa mais me dar a pensão, porque eu, a partir de agora, quero me sustentar, faço questão de me sustentar. E o próprio filho libera o pai ou a mãe Sim. dessa obrigação. Isso acontece também, claro que não em enorme quantidade, mas acontece bastante. Acontece muito e, sinceramente, é o caminho. A pessoa com a maioridade, ela já tem que buscar se sustentar, trabalhar, ir atrás, né? Não pode ficar dependendo para sempre daquele dinheiro. Aí o que dá para fazer? Os dois, pai e filho, quem paga e quem recebe, pode ir até o cartório, porque já são maiores, né? Sim. E capazes, podem ir até o cartório e fazerem uma declaração registrada, acabou. Não tem mais que pagar a pensão alimentícia. E eu acho que o caminho do bom senso também, né, doutora, sempre é o melhor caminho. O próprio pai que vê que as necessidades do filho não estão sendo supridas, o próprio pai fala assim, ô filho, vou te dar um pouco mais agora, ou
às vezes nem vai no juiz dizer isso, mas entre eles ali faz um acordo, ó, o pai vai te dar um pouco mais esse mês e tal. E, cara, bom senso, bom senso. Pensão, você não está comprando filho. Sempre. Você está ajudando o teu filho ou tua filha a sobreviver da melhor maneira possível. Ou trilhando uma possibilidade dele estudar, dele ter uma profissão, dele não depender nunca mais de você, porque uma pessoa que já consegue trabalhar ou já estudou, ela consegue se manter. Então, talvez é um período que a pessoa precisa. E muitas vezes o próprio filho já fala, ó, meu pai já trabalhou, já ajudou bastante, deixa eu me virar. E é tão importante ter vida própria. Muito, muito, muito. Isso faz toda a diferença na vida das pessoas. É uma pena, que é claro que a gente não pode generalizar de forma nenhuma, mas tem bastante gente aí, tanto de um lado, do lado paterno, quanto do outro, que não tá nem aí com a paçoca. O lado paterno fala, não quer nem saber do filho. Já tô pagando pensão, já tô cumprindo minha obrigação. Não! O seu filho não precisa só de dinheiro, não. Precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de conselho, precisa de apoio, precisa de suporte, precisa de um monte de outras coisas que o dinheiro não compra. E tem o filho também, fala assim, meu pai dá uma pensão lá também, não quero nem saber da paçoca. Quero nem saber. Por isso que eu acho tão importante, quem fica com a criança, com o adolescente, deixar que ele continue tendo contato com quem paga a pensão. Porque quando você tem o amor, aquela convivência, você percebe a necessidade. A necessidade, quando é muito distante, fica aquela coisa, será mesmo que está precisando? Não tem o vínculo, não tem aquela coisa de sentir a dor do outro. Por isso que eu acho tão importante a convivência. Muito bem. A produção está me avisando aqui que chegaram novas perguntas no Facebook. Tem aqui... Vamos ver aqui, ó. Nando, minha amiga tem um filho especial e o pai do rapaz a abandonou após o filho nascer especial. Ele saiu de casa e deixou ela morando na casa, né? E levou os documentos da casa com ele. Está preocupada porque o ex teve um aneurisma e agora um AVC. E ela está preocupada se algo aconteça com o pai do rapaz, se ela perde a casa e tudo, pois ela não pode trabalhar porque o filho é totalmente dependente dela. Olha que situação, doutora. Acontece, viu? Quando vem uma criança especial, às vezes o casal se separa porque um não dá conta de continuar aquela... É uma situação difícil mesmo. Porque precisa muito do apoio do casal, da família. Sem dúvida. É a Luciana Passarelli quem está escrevendo. Então, a grande dúvida é a seguinte, doutora. Ele deixou a casa para ela e para a criança especial morarem. Porém, ele pegou o contrato de compra e venda, pegou o registro de imóveis, etc. Levou a documentação embora para garantir que ela não tivesse nenhum acesso a documento para vender a casa, por exemplo. Tá. Só que ele teve um aneurisma e agora teve um AVC. E não sei se ele tem consciência ou não, mas os documentos estão todos com ele. O fato dos documentos estarem com ele não significa muita coisa, porque é tudo lavrado em cartório e são documentos públicos, né? São documentos públicos que a qualquer momento ela pode ir ao cartório de registro de imóveis. É um documento que ela consegue, não precisa de autorização de ninguém. Ela vai chegar lá, vai falar, tem um imóvel em tal endereço, o nome de tal pessoa, eu preciso dessa matrícula, desse registro aqui. Uma semana, 5 dias depois, o cartório vai te entregar, isso deve custar hoje em torno de R$52. E aí ela vai saber ali, ela pode requerer a metade dela, a parte do filho. O documento em si, documento de imóveis, documento de automóveis, não tem problema. Pode pedir novo que você vai ter nas suas mãos, que são documentos públicos. E nesse caso a senhora acha então interessante ela, ou ela pessoalmente, ou através de um advogado, tomar essas providências até para preservar o direito do menor. Filho. Com absoluta certeza. Provavelmente ele nem deve receber pensão. Deve ser uma criança... Já é especial. A mãe já não pode trabalhar porque não pode sair de perto dessa criança. Tem que estar o tempo todo ali. E aí requerer a pensão alimentícia, requerer talvez a visita, observar se houve abandono de incapaz e também requerer o direito sobre o imóvel com absoluta certeza. Não fique parada. Muito bom, tá vendo aí, Luciana? Pode dizer pra tua amiga lá que ela tá resguardada pela lei.
né? Sim. Dos homens. E de Deus também. Amém. Né? Porque ele tá lá olhando tudo, viu, filho? Ninguém faz nada escondido, não. Ô, doutora Fernanda, é possível alterar o valor da pensão alimentícia determinada pelo juiz? A qualquer tempo. Pensão alimentícia, hoje foi estipulado um valor diante da possibilidade de quem está pagando. Por exemplo, é uma criancinha, um bebezinho, o que é o gasto dele? Fralda, leite, um remedinho, uma roupinha, aquilo. Cresceu, vai para a escola, precisa comprar material, precisa de outras coisas. E quanto mais cresce, mais gasto tem. O adolescente vai tendo mais gastos, são outros cursos, outras coisas. E aí você pode requerer alteração da pensão a qualquer momento. Assim como quem paga também pode requerer que diminua a pensão alimentícia. Quando é para aumentar, o pai paga X reais, meio salário mínimo, por exemplo, e ele tem condição de um pouco mais, ele pode aumentar toda hora, pode mandar um pouco mais, o que você está precisando, meu filho? Agora, quando é para diminuir, tem que pedir autorização. E quem quer pedir a mais também tem que pedir autorização, tá? Que aí vai ter uma sentença lá que tem que ser cumprida, tá? Então, a qualquer tempo. Muito bem, respondido então. Sônia Cristina Masson está com a gente aqui. Bom dia, Nando, e a todos. Bom dia, querida. Aline Carolina, bom dia, Nando. Nos ajuda aí sobre a vacina em adolescentes de 15 anos. Tá complicado, né, Aline? Rapaz do céu, deu uma travancada lá. O prefeito quer que volte para a escola, mas não dá vacina para molecada, né? E a Luciana Passarelli está aqui, ó. Muito obrigado, vou passar para ela. Eu disse a ela que não existe ex-filho, ex-pai, que o filho dele tem os direitos garantidos por lei. Perfeito, Luciana, perfeito. Pode tranquilizá-la e peça a ela que tome, né? Quanto antes, né, doutora? Com certeza. Quanto certeza. antes melhor, né? Já procura agora, se puder procurar um advogado. A gente tem uma promotoria, eu não sei se é uma defensoria pública muito eficaz. Super eficaz, eles são incríveis, são super atentos. Quem não tem condição de pagar um advogado pode ir até as faculdades de Ribeirão Preto, que elas também têm o jurídico, o setor jurídico, sem nenhum custo. E outra coisa, é uma ação rápida, principalmente com uma criança que que precisa, tem necessidades especiais, junta essas provas e leva para o judiciário 45 dias, consegue pelo menos uma tutela para que seja antecipado esse direito de pensão alimentícia. Então vai atrás, não fica parada não, tira meio dia do seu dia e resolva isso. Porque essa criança provavelmente precisa, essa mulher está sem trabalhar, precisa. É verdade, é. E a Defensoria Pública aqui em Ribeirão Preto fica ali na rua Alice Além Saad, né, que é a rua do Fórum, mas ela já quase esquina com a Presidente Kennedy ali, quase chegando naquela avenida do Novo Shopping. Isso, é. 7 horas da manhã, pode ir lá, tem filhinha? Tem filhinha, mas não é nada absurdo. E lá dentro você vai ser atendida muito rápido, a advogada, os defensores. Os defensores, né? São gratuitos, você não precisa pagar absolutamente nada. É um negócio fantástico que a gente tem aqui e que eu nem sei se as pessoas usufruem, né, por falta de conhecimento. É verdade. Outra coisa, hoje em dia, depois da pandemia, pode pedir através do site da Defensoria também. Já faz o cadastro ali, eles vão pedir alguns documentos, já dá para juntar os documentos, marcar o horário. Tem que esperar um pouquinho, porque realmente é muita gente que precisa. Mas eles atendem, eles são impecáveis. Assim como as faculdades de Ribeirão também. Tem também, né, doutor? A maioria. A UNAEP tem, a Barão de Mauá tem, a Unip agora eu não me recordo se ainda está. Mas provavelmente sim, o Moura Lacerda. Então, vale a pena buscar quem não tem condição. Só não deixa o direito ali estacionado, parado. Verdade. Busca. Vamos lá, mais uma, doutora. Tenho mais de 18 anos, mas não consigo me sustentar sozinho. Posso pedir pensão alimentícia para os meus pais? Se morar com os pais, não, né, doutora? Se residir com os pais, já está tendo casa, comida, roupa lavada. Aí, assim, se você for saudável, tem que buscar, pelo menos fazer um bico, uma coisa ou outra. Agora, se você morar sozinho, numa cidade diferente, seu pai, sua mãe puderem colaborar, com certeza pode pedir. Mas tem que buscar também. A gente precisava entender melhor essa situação, porque ela está muito superficial aqui. Não dá para entender, né? Pode.
né? Se não morar com o pai e mãe, pode. Aí tem que ver se o pai e a mãe podem ajudar. Sim, perfeito. Posso alterar o regime de bens que escolhi para o meu casamento para qualquer outro ou há alguma restrição, doutora? Pode, desde que não haja uma suposta fraude. Por exemplo, tem um regime de comunhão universal de bens, ou mesmo a parcial de bens, ou qualquer outra, onde os bens adquiridos são do casal. Um deles é empresário, ou então gasta pra caramba e está cheio de dívidas. Aí você vai lá e quer mudar o regime de bens para trazer uma fraude processual para proteger os bens contra credores. Nenhum juiz vai autorizar. Aí ele vai pedir uma certidão negativa de processos trabalhistas, previdenciários, criminais, cíveis. Se tiver tudo ok, pode mudar o regime de comunhão, desde que não prejudique outra pessoa, né? Muito bom. Doutora, tem uma aqui que é crime moderno. Vou deixar por último essa aqui, porque é crime moderno, cibernético. Posso me divorciar sem autorização da pessoa com quem casei? Aí se chama o divórcio litigioso. Quantas vezes um dos cônjuges já decidiu, não dá mais, não gosto mais, não quero conviver, sei lá, pode. Aí tem que entrar, já que já conversou, a outra pessoa não quer assinar, não quer entregar documentos, ele é mais trabalhosinho, demora um pouquinho mais, porque vai depender da assinatura do juiz, mas pode sim, o juiz vai assinar pela pessoa que não quer. Porque ninguém é obrigado a ficar casado, né? Porque o outro quer e eu não quero, e aí, como é que faz? O juiz vai lá e assina. Princesa Isabel já assinou em 1888. Carta de alforria. Pelo amor de Deus, escravo. Não, vai ser minha escrava, minha E propriedade. outra coisa, se você tá falando que não quer o relacionamento, se toca, né? O outro tem que falar, tá bom, ué. Infelizmente eu amo demais, mas eu vou procurar um psicólogo, procurar ajuda terapêutica, mas eu vou aceitar que não dá mais. E sabe qual é um remédio para um amor, doutora? Oba! Outro amor. Outro amor. Cura que é uma beleza. É. Né? Vamos tocar a vida. Só não Exato. pode prejudicar um, ficar prejudicando, empatando a vida do outro, né, gente? Opa! Vai fazer academia, um curso, Isso. viajar, sair com os amigos, vai dançar, vai Isso ser aí, feliz. Ai, beijar na boca. Tem Beijar gente na que é boca, casada há uma 30 anos, nem delícia. lembra mais como que beija na boca. Ah, é não. bom demais, gente. Bom isso, demais. muito bom. E ó, perde caloria, né? Ainda emagrece, tá bom? Doutora, banco pode criar restrição de crédito depois de quitada a dívida? De forma alguma. A Lei de Proteção de Dados está aí desde 2018, está vigente agora, teve um período de espera. Então, assim, quando você já pagou, quitou sua obrigação, sua dívida lá com o banco, ele não pode restringir o seu crédito. Se fizer isso, você pode pedir a explicação. Isso aí ele tem que te dar um documento falando qual é o motivo de você restringir o meu crédito. E aí, caso esse motivo não seja plausível, você pode entrar com uma ação indenizatória. Perfeito. São 8 horas e 54 minutos. A última por hoje, doutora. Esse é um crime moderno. Olha. É o crime Bom, enfim, a senhora que vai explicar pra gente que tipo de crime. Estou sofrendo ameaças de ter fotos pessoais minhas compartilhadas. Como proceder? Olha, esses crimes cibernéticos realmente eles são difíceis de buscar a fonte, porque o aparato da polícia, infelizmente, não está tão à frente, né? Tão fácil de conseguir, mas você pode fazer boletim de ocorrência. Se você desconfiar quem é, você pode falar quem é a pessoa no boletim de ocorrência e a delegacia vai fazer a investigação e aí essa pessoa que compartilhou as suas fotos íntimas, as suas fotos pessoais, será punida com certeza. Crime virtual é muito sério, porque ele é muito abrangente, ele acaba prejudicando, você não sabe quando começa e até onde vai. Né? Então, realmente, busca a polícia, faz um boletim de ocorrência
E comece também a ter mais cuidado com o que você tem de acervo pessoal, às vezes no telefone, no computador, às vezes para quem você transmite uma foto pessoal. Tenha mais cuidado, se proteja um pouco. Doutora, aliás, esse é um dos crimes da modernidade aí, que, na minha opinião, né, de uma covardia sem tamanho. Poxa, né? Primeiro, para a pessoa ter acesso a isso, é porque ela tem alguma proximidade ou intimidade com a pessoa, né? Namora, aí deixou o celular lá, o cara viu o celular, pega, copia para ele, já aguardando para depois, para um futuro, já imaginando. Então, para mim, além de premeditado, né, que já é covarde por si só, é uma coisa que deixa a pessoa também sem defesa, né? Porque o cara de posse de fotos íntimas, e isso é absolutamente normal, gente. Tem aqueles mais conservadores que falam assim, mas pra que tira foto? Cara, é da vida dos dois. É da vida dos dois, é da intimidade deles. Sabe? E aí você usar isso como chantagem... Nossa, pra mim tinha que ser crime, se não hediondo, mas um crime com uma pena bacana, parruda, para os caras tomarem vergonha na cara. E tem muita mulher que faz isso também, viu, doutor? Do contrário também. Eu vou linkar essa questão do divórcio litigioso com o crime cibernético. Boa. Tive um caso dentro do escritório de um casal de mais de 5 anos casados. Ela pediu o divórcio porque não estava dando certo e havia filmes da vida sexual do casal. De momentos deles. Do momento íntimo deles, que aparecia o rosto dela, tudo isso. Ele, com raiva dela, mandou esses vídeos para esses sites de pornografia. Meu Deus. Ela ficou tão constrangida, ela perdeu o emprego, porque os homens, ela trabalhava numa empresa que tinha bastante homem, ela perdeu o emprego, ela perdeu peso absurdamente, ela ficou depressiva. Ficou uma situação horrorosa. E a punição veio, mas veio depois de 3 anos. Meu Deus. Que a vida dela já tinha, já tinha atrapalhado totalmente. Então, ela falava, gente, ele foi meu marido, eu confiava nele. Aquilo era íntimo nosso. E foi muito difícil para ela. Então, que a pessoa que esteja com esse grau de intimidade tenha o respeito pelo outro. Poxa, é complicado, né? No mínimo o respeito, né, doutora? Porque pode, a partir de um determinado momento, pode ter havido incompatibilidade. Não deu certo mais, não está dando mais certo, então vamos parar. Cada um segue sua vida e cada um vai ser feliz da sua maneira. Mas enquanto estiveram juntos, e principalmente lá atrás no começo, deve ter sido bom demais. Porque ninguém toma a decisão de casar com alguém se não né? tiver compatibilidade. Né? Então, em respeito a isso... A esse tempo... Pô, cara, por favor, né? Foi muito triste. E isso é nos tempos modernos, tá? Porque nos tempos mais antigos, tinha muita gente que usava filhos para chantagear ou o marido ou a esposa, né? Sim. Tipo, colocando o filho contra o pai. Um exemplo, ou contra a mãe, falando mal, alienando, essas coisas todas, para pressionar a pessoa. Então, gente, a gente não precisa disso. Nós somos indivíduos. Ninguém nasceu grudado com ninguém. Nós somos únicos, indivíduos. Né? Se a gente determina que a gente quer passar parte da nossa vida com determinada pessoa, maravilhoso. Mas saiba determinar também que, se não está dando certo, para e segue na sua individualidade, não é? Tocando a sua vida e deixando a outra pessoa, dando a ela a oportunidade de ela ser feliz também. Respeitando. Né? Respeito, acho que é a palavra que define tudo. Respeitando. Maravilha. Pessoal da produção aqui, tá vendo? Essas 14 pessoas que trabalham aqui, doutor? Todo mundo fazendo assim pra mim, ó. Acabou o programa. Calma, gente. Hoje é quinta ainda. Pelo amor de Deus. Doutora, eu ficaria a tarde inteira aqui conversando com a senhora, porque além de ser muito instrutivo, né? Além de ser de uma ajuda enorme, né? Para nós, para a sociedade, ainda é muito agradável conversar com a senhora aqui e tirar essas dúvidas das pessoas. Então, eu quero te agradecer mais uma vez e afirmar o compromisso. Quinta-feira está de volta aqui, tá certo, doutora? Obrigada, é um carinho muito grande, eu me sinto muito à vontade aqui. Obrigada. Eu que agradeço, nós que agradecemos, né, Luciano? Que é isso? Depois de um bate-papo tão gostoso assim, fantástico. Né? E só parei porque o povo ficava aqui assim, ó, acabou. Fica dando tchau. Pelo amor de Deus, né? Isso? Essa produção também, hein? É brincadeira. É a mesma produção que tá fazendo o programa novo lá, né?
Hã? A mesma produção que tá fazendo o programa novo lá, Dicas de Autoescola e tal, né? Aprenda balizas perfeitas com o mestre. Não, né? aquele lá, sabe, esse rapaz. O pai vai fazer um programa aqui de dica de autoescola, doutor. Oba! Vai ser muito bom. É. Pergunta pra ele assim, como é que eu chego mais rápido no estúdio? Ele fala, é só entrar pela parede Direto. de gesso. Direto. Chega rapidinho lá no estúdio. Gente, ó, fim de programa, amanhã estamos de volta, não é? Vamos torcer lá para o nosso querido Douglas, que é um guerreirão da vida, não é? Conseguir reverter o quadro, ele ainda está num quadro muito grave, internado no Hospital das Clínicas. O Lincoln tá lá dando todo o suporte pro Douglas, que é primo, mas é irmão, né? Foram criados Verdade. juntos. E o Lincoln ajuda, inclusive, até hoje, o Douglas, né? Meninão lindo, 1,90 m de altura. Meu Deus. Coisa mais linda do mundo, viu, doutora? Mas ele é guerreirão, ele tá lutando pela vida, a gente vai torcer para dar tudo certo. Deus quiser. Amém. E a gente deixou Assim o Lincoln à seja. vontade para que ele possa Claro. dar essa estrutura.